Bom, recapitulando, né? Na questão do nosso número de detecções consecutiva, é, plotamos a taxa de falso positivo da sessão, né? Ou seja, isso aqui seria a taxa de falso positivo do nosso exame em função da nossa NDC. E em vermelho, né, é a taxa de falso positivo do nosso exame desejado. Vou colocar desejado. Ou seja, aquela taxa de falso positivo no final do nosso exame que nós queremos detectar. Ok? Bom, então nossa estratégia é encontrar um NDC mínimo, né, no qual a nossa taxa de falso positivo, né, seja inferior a esse valor desejado aqui, né? Que no caso aqui no exemplo, né, que eu acabei rodando de novo aqui para poder plotar esse gráfico aqui, foi ainda manteve 7 e para essa taxa de falso positivo de 471, ok? Essa variabilidade existe porque eu gero as taxas de falso positivo em cima de uma população, né? Então, de acordo com a população, essa taxa de falso positivo pode mudar. Valores maiores, então, tende a convergir, a ter uma variância menor, né? Nesse valor aí da nossa taxa de falso positivo. Então, nesse caso, é o 7 aqui, né? Que é o menor. Lembrando, valores menores, né? Por exemplo, o 8 e o 9, né? 10, esses valores também garante a taxa de falso positivo menor, né, do que o falso positivo, o nível falso positivo desejado, né, mas no entanto acaba sendo muito conservador o nosso teste. Então o valor é o 7 aí. Bom, como estratégia, nós, a mais simples possível, né, eu não quis entrar no detalhe em estratégia mais complexa para chegar nesse número, mas nós podemos fazer como estratégia começar com o valor aqui, né, e verificar para esse valor pequeno, né, que no caso aqui do n igual a NDC igual a 1, né, verificar a taxa de falso positivo e ver se ela alcança aqui. Se não for, eu incremento mais uma unidade no NDC, né, por 2, e eu realizo novamente esse teste. Se caso não alcançou isso, e eu continuo esse processo aí de maneira contínua, né? Sempre incrementando uma unidade no NDC e verificando a sua respectiva taxa de falso positivo, até na hora que alcançar isso, até que alcançar o mínimo, o valor mínimo do NDC, no qual a taxa de falso positivo dele seja menor do que o falso positivo desejado. Então, o nosso código que faz isso está aqui. Eu tenho o NDC que vai variar do valor inicial dele, né, até o número máximo de testes que eu posso ter, né, ou seja, o número máximo de NDC possível que eu posso ter, e para cada um desses NDC eu calculo a taxa de falso positivo, né, atualizo minha taxa de falso positivo, aproveitando aquela técnica lá da estratégia de testes sequenciais, né, a funçãozinha que eu já escrevi anteriormente, e eu verifico se isso é possível. Se quando eu atingir essa condição, né, da taxa de falso positivo menor do que o falso positivo desejado, eu paro ali, né? E eu já defino que eu encontrei um NDC, ok? Então, no caso, vai ser um número inteiro, né? Vai ser o 7, mas só para a questão de estimativa, né? Eu vou encontrar diretamente esse ponto meu de cruzamento aqui. Então, para encontrar esse ponto de cruzamento aqui, eu estou usando a interpolação, mas isso, na verdade, como o NDC é sempre um valor inteiro, né, não vai fazer muita diferença para mim não. Isso aqui é mais para ficar armazenado lá e ter um controle aí. Bom, então aqui, ó, vou abrir no MATLAB, continuando aquela função nossa, né, onde aqui eu calculei a taxa de falso positivo, né, o nosso gráfico, e aqui eu estou fazendo a estimativa. Então entra para esse algoritmo aqui, né, que vai calcular o nosso NDC, até rodar ele aqui, que ele vai dar um NDC aqui, ó, 6,93, que claro, vamos arredondar para 7, né? E para essa condição, né, ele tem uma taxa de falso positivo aqui, 0,494, ok? Se abrir com o algoritmo, eu coloquei algumas coisas iniciais para só a questão de contornar, é que para o algoritmo funcionar, se observar, eu sempre vou estar incrementando, então eu tenho que garantir que que o valor inicial, né, que eu vou escolher para o nosso NDC tem que ser uma taxa de falso positivo que seja maior do que o falso positivo desejado, ou seja, na hora que for olhar essa curva minha
tem que ser um valor que está situado nessa minha margem aqui, né? Que está superior à minha linha vermelha. Se esse caso aqui, se no primeiro valor inicial, né, do NDC aqui, ó, se o valor aqui inicial do NDC, isso não for satisfeito, eu coloco o menor NDC possível, que é o NDC inicial igual a 1, né? E eu começo do NDC igual a 1. Por que eu coloquei essa opção? Porque se eu saber mais ou menos a ideia, né, onde está meu NDC, eu posso estar começando aqui, ó, mais próximo do meu ponto aqui, né, que no caso seria um valor aqui, ok? Ou seja, por exemplo, se eu começar no 4 ou 5 é um bom começo, né? Porque aqui eu vou fazer 1 ou 2 testes para já chegar no valor mínimo. Mas, no entanto, se eu começar no valor 1, eu vou aqui, vou fazer todos, vou andando, até na hora que chegar ao 7, ou seja, o algoritmo demora um pouquinho mais para chegar nesse valor aqui, o NDC mínimo aí, né? Para esse exemplo pode parecer que não faz tanta diferença, mas imagina se eu tiver uma quantidade de testes igual 500, né? E conforme for, o NDC tá lá em 200, por exemplo. Ou seja, vou começar do 1, vou fazer andar até na hora que chegar no 200. Isso pode demorar, né? Então, eu coloquei essa opção do valor mínimo, que pode colocar um valor mínimo diferente de 1, para quando mais ou menos sabe onde está o NDC, mas no entanto, se escolher um valor mínimo inicial, né? Na verdade, o valor inicial nessa área aqui, nós vamos acabar voltando para o algoritmo volta para essa condição aqui, para o NDC igual a 1, ok? Foi uma forma que eu coloquei para tentar otimizar, né? Dar uma opção de otimizar um pouco o código. Então tá aqui. E no final eu vou devolver o NDC. E tem essas duas observações que eu coloquei aqui, que no caso, quando eu tenho o número de testes igual a 1, o NDC vai ser igual a 1, óbvio, né? E quando tiver um número de teste igual a 2, meu NDC vai ser igual a 2, né? Porque se eu fazer o NDC igual a 1, logo já não vou apresentar uma taxa de falso positivo maior, né? Como aqui só tem duas opções, né? Então o NDC vai sempre ser igual a 2 aí, ok? Então é o algoritmo nosso, onde eu coloco nele aqui o NDC inicial, o alfa, que seria o nível de significância que eu vou aplicar em cada teste, o falso positivo desejado, né, no final, o vetor dos detectores, onde eu vou aplicar a estratégia, e os parâmetros da minha estratégia aí, ok? Então daí são os parâmetros iniciais do meu algoritmo, ok?